Bom, gente, eu estou aqui em Vila Boa, Goiás, né? Eu estou preparando aqui uma bandeja de muda, de alface e de nirá. Agora está entrando no período de seca, então verduras, hortaliças, normalmente no período da seca é mais fácil controlar. Na região sul seria outono, inverno, até primavera, né? Para cá, onde eu moro atualmente, tem dois períodos bem distintos. Tem 6 meses de chuva e 6 meses de seca, basicamente. Lógico, né? Às vezes tem umas entradinha aqui, estende no determinado período, estica um pouco mais a perna, né? Mas assim, é 6 meses, 6 meses. E nesse período, muita gente, né, acha que no período de chuva essas coisas daria melhor, mas não é. No período da chuva, tem um sol quente, bate água, queima as folhagens, enfim, o problema de fungo, né? Então, série de problemas, inseto, tá? Então, no período de chuva, é mais difícil cultivar. Tanto é que quando você vai nos mercados, grandes centros, normalmente, no período, digamos, da seca, independente se é frio ou não, as verduras estão mais bonitas. Por quê? É mais controlável, tem menos incidência de doença, praga, uma série de coisas. Eu estou preparando aqui uma mudinha, eu vou mostrar aqui como que eu faço. Bom, tá aqui a bandeja, tem 36 células, né, espaços. Essa primeira fila eu preparei com semente de nirá. Nirá muita gente conhece como alho chinês, coisa parecida. Eu já mostrei cultivo disso, mas em São Paulo, aqui não, né? Eu tinha trazido semente, só que a semente estava vencida 2 anos, então nem sei se vai germinar. Só que como o nirá, ele vai formando toceira, igual, imagina uma cebolinha, só que, digamos, a toceira é muito mais eficiente do que uma cebolinha, né? Você consegue destrinchar e fazendo muda. Então, se vingar 2 células, é suficiente para mim fazer bons canteiros. E o lado de cá, o restante, é muda de alface, semente de alface, alface crespa, né? Então, pelo que eu estou vendo aqui, praticamente não. Praticamente não, todos, 100% das células vingaram, né? Então, pode ver que tem alguns que estão começando a germinar. Aqui, para estar nessa fase, ela está com 8 dias semeado, germinaram com... Quando eu falo germinou, é uma média, né? Então, na hora que germina, passa, digamos, 1, 2 dias, eu considero que germinou. Porque aí ele continua germinando, né? Então, germinaram com 4 dias, foi plantado com 8 dias, esse preparo dessa bandeja. Foi utilizado substrato próprio para a muda, né? A gente coloca substrato, preenche todos os espaços, tem que dar uma... no meio, normalmente, ele fica assim mais firme, né? Conforme se despeja substrato e vai firmando com a mão, no meio fica firme e nas beiradinhas costuma ficar mais fofinho. Então é importante que nas beiradinhas você concentre mais substrato também. E na hora que você apalpa com a mão assim, com os dedos, você sente a firmeza. Então na hora que ela estiver firme, tá bom. Porque senão tem algum lugar que ficar firme e outro fofo. Então você deixa uniforme. O fato de você despejar substrato e passar a mão, ele não vai firmar. Tem local que vai estar firme, outro lado muito fofo. Bom, aqui no substrato, né, eu costumo fazer um risquinho vertical, cortadinho assim, não faço um tufinho no local só, procuro dar uma espalhadinha na semente, né, pode ver na posição como está germinando, e a profundidade é algo em torno de 1 centímetro, lógico, não fico medindo, né, mas assim, 1 centímetro, exageradamente 1,5 cm é a profundidade que coloquei a semente. Mais ou menos aqui, para cada célula, eu coloquei de 4 a 5, 6 sementes exageradamente. Acho que na média está 4 sementes cada espaço desse. Depois, quando ela tiver mais tarde, quando tiver um pouquinho maior, né, já está assim destacando quem é quem, a gente faz o desbaste, o raleio, deixando somente um pé para depois chegar num tamanho aproximadamente de 6, 7, 10 centímetros, 11, sei lá, mais nesse período de 6 a 11 centímetros no máximo, né? Que também não pode deixar desenvolver muito tempo. Aí vai definitivo para o plantio no solo.
Outra coisa, na hora que a gente vai jogar água, o substrato é um material bastante fofo, né? Mesmo com o regador, quando você joga, tem a tendência de jogar substrato para fora até acomodar. E mesmo as mudinhas, quando estão pequenos, mesmo o regador, né, que teoricamente já é uma ducha, uma chuveirinho, os pés começam a, digamos, dobrar o pé. Então, quando é a fase de muda, eu costumo utilizar esse pulverizador de pressão, né, ó. Pressão, aqui, ó. Então, eu utilizo esse pulverizador para se fazer a rega. Agora, essa questão da rega depende muito o período do ano, o calor que está, a intensidade. Então, se tiver, eu atualmente eu estou colocando água com esse pulverizador 3 vezes, de manhã, na hora do almoço mais ou menos, e à tardezinha umas 3h30, 4 horas. E o fato de jogar com regador, além de derrubar o pé, mexer muito com o substrato, como o substrato é um material poroso, ela não segura água de qualquer forma, então não adianta jogar muito. Então o importante é manter umedecido. Agora quando é que estou mostrando filmando com uma mão, né? Quando for fazer o desbaste, essa fase, do jeito que está aqui, ainda é muito novo. Ele tem que crescer um pouquinho mais, né? Então eu vou tentar mostrar no dedo assim, ó. Mais ou menos, tanto assim, ó. Seria algo em torno de 2, 3 centímetros aproximadamente. Mais ou menos 2 a 3 centímetros. Você faz o desbaste. Deixa sempre o pé mais bonito e o mais centralizado. Às vezes não acontece, né? Às vezes o mais bonito está um pouquinho no canto, o resto está feio. Então muitas vezes você opta em deixar esse do canto mesmo. Mas normalmente você opta o que está no centro e o maior. A questão do sol, né? A muda que está desenvolvendo não pode deixar no sol totalmente, dia inteiro, quero dizer. E também não pode deixar na sombra dia inteiro, senão ela não desenvolve. Então tem que se encontrar um local perto de casa normalmente. Pessoas que desenvolvem muda já utilizam sombrite, né? Então já utiliza sombrite 50%, 60%, 70%, depende, né? 50 é pouco, para mudas que tem que ser na casa, depende a região que a pessoa está também, né? Talvez a pessoa está num local muito seco, com sol muito intenso, a porcentagem de sombra de um sombrito tem que ser maior. Se a pessoa está num local mais fresco, obviamente a porcentagem é menor também, né? Mas vai de 50%, 70%, 80% a porcentagem de sombra, né? Aqui no meu caso, como eu não tenho estrutura de sombrite para se fazer a muda, eu coloco debaixo de umas árvores que eu sei de onde é que vem o sol, e o sol vem até aproximadamente 10h30, que é o suficiente. Pega só 7 horas, 8, 9, 10, 10h30 está acabando o sol, né? Então esse período, mais ou menos de 3 horas, coisa parecida, no meu caso, ele está ótimo. Depois entra a sombra natural. Eu vou mostrar na sequência aqui. Então eu escolho já um local, né? A muda está aqui, o sol vem desse lado de manhã, vai até umas 10h30, 11 horas. Só que tem que prestar atenção que durante o ano, conforme os meses vai passando, a posição que a Terra gira, a posição do Sol, ele muda. Então você tem que estar acompanhando, né? Porque está nesse local que ele fica o ano inteiro aqui. Então, nesse momento, aqui é o local bom, que ele está pegando mais ou menos 3 horas e meia de sol de manhã, que é o mais importante. Depois, durante o dia, aqui assim, tem vento, né? Assim, pode ver que está tudo balançando as folhas, mas é relativamente quente. Então, o ar é seco, né? Então tem que manter umedecido. E está aqui. Isso aqui é uma árvore mutamba, é uma árvore nativa da região, que dá umas castanhas, tem umas goiabeiras. Então eu aproveito esse sombreamento. Essa questão de... eu utilizei substrato, que já é próprio, né? Então fica mais fácil. Mas para quem não tem ou não vai utilizar substrato para se plantar a semente, pode utilizar, além da terra, uma mistura que dê mais porosidade, né? Então, material orgânico, folhagem seca, capim seco, bem trituradinho, mas tem que ser bem trituradinho. E pode colocar na proporção, depende do tipo de solo. Se o solo for bem argiloso, pode colocar na proporção de 50%, né? Se a terra for boa, às vezes nem precisa de mais nada. Mas vamos supor que o pessoal tem uma terra mais arenosa também, não falta nutriente. Só o material orgânico nessa fase da decomposição também falta nutriente. Então, nesse caso, às vezes colocar esterco curtido, bem curtido de gado ou de galinha que seja, só que o de gado é mais fraco, de galinha é
3, 4 vezes mais forte, né? Então se coloca uma quantidade mínima para se misturar para poder utilizar também. Se colocar muito, às vezes queima a semente também. Então tem que ser uma coisa mínima só para sustentar a muda até o período de transplante. Mas aí cada um tem que se adaptar de acordo com o tipo de material que tem, tipo de solo que tem.